Falar aqui rapidamente do BBRC11, um fundo antigo, um fundo que tem uma base de cotistas pequena, o fundo é pequeno, não chega a 200 milhões de patrimônio, base de cotistas, se eu não estou enganado, está em 10, 12 mil cotistas, mas é um fundo que já tem aí mais de uma década de existência e que está propondo agora mudanças aqui no regulamento. Então vamos dar uma olhadinha aqui no fundo e ver se essas mudanças fazem sentido ou não. Né? Então esse aqui é um relatório, o último relatório que tem disponível. Então, o fundo ele foi criado com o objetivo de adquirir imóveis para adaptá-los e alugá-los ao Banco do Brasil pelo prazo inicial de 10 anos, que eram contratos atípicos. O fundo surge lá em 2011, 12, proporcionando aos cotistas renda mensal advinda da alocação. O fundo possui apenas 19 imóveis construídos e 2 imóveis em construção. Esse tipo de fundo imobiliário, quando surgiu, na mente dos investidores que começaram a investir em 2018, 2019, era isso, né? Era isso que o investidor queria. Compra lá uma quantidade de imóveis, coloca para alugar, não se espera, obviamente, uma concentração de receita com um único locatário, mas que seja, tá lá com um contrato de 10 anos, contrato atípico, e pronto, eu recebo a minha renda todo mês, sem estresse, vida que segue. É isso que os investidores buscavam, e alguns ainda buscam nos fundos imobiliários, e a gente vê que os fundos imobiliários eles foram crescendo. Eu falei de quando ele surge, 2011, 12, está aqui, né? Ele surge em 2011. Só que assim, tem que entender que esse tipo de fundo ele não cresce, ele fica estagnado. Muitos investidores ainda não estão, talvez, acompanhando o mercado dos REITs americanos, que já existe há muito mais tempo, mas quando a gente compara com o mercado REITs americano lá, que são empresas, então tem diferenças nos regulamentos e tudo mais aqui em relação aos fundos, mas o que a gente vê lá são fundos, são os REITs com mais de 200 imóveis, com mais de 6 mil inquilinos, 5 mil locatários no portfólio, o portfólio com 90, 100 bi de patrimônio. Então a gente olha para o nosso mercado, a gente vê que é um mercado pequenininho. E eu entendo o ponto de vista dos investidores que gostariam que os fundos ficassem desse jeito aqui. Fundo passivo, seguindo ali o mercado, quando sai o inquilino, que nem aqui o contrato está vencendo, venceu já praticamente todos os contratos, venceram 10 anos, 2011, e agora é praticamente 100% de contratos típicos, a gente vai ver aqui no relatório. E aí, então, renovam, trocam o inquilino e tudo mais. Mas sempre tem que pensar que aquele imóvel, há 10 anos atrás, era interessante. Talvez hoje não é mais. Talvez o entorno daquele imóvel, havia uma perspectiva de crescimento no bairro, na região ali. Hoje, esse crescimento ele não atendeu às expectativas de 10 anos atrás e o imóvel se desvalorizou. Então, essas questões precisam ser levadas em conta. E quando você tem um fundo imobiliário que você só tem um locatário, um perfil de locatário, você tem um risco muito grande. Enquanto era contratos atípicos, não. Mas os contratos atípicos estão praticamente encerrados, 100%. E hoje você tem o quê? Contratos típicos, com imóveis locados para o Banco do Brasil. Imóveis muito específicos. A gente vê um caso muito forte, que é no caso do RBVA, que desde 2018, 2019 vem mudando lá o portfólio, buscando outros imóveis para dentro do portfólio do fundo, e a gente vê que, de fato, o RBVA, pelo menos lá, eles conseguiram locar, que também era sempre uma preocupação, conseguiram locar alguns imóveis que eram de agências para outros perfis de locatários, como supermercados, academias, centro de pilates, e eles adaptaram esses imóveis, mas nem todos os imóveis é possível de adaptação. Então o cotista ele precisa levar isso em consideração. Mas voltando ao relatório, pagamento aqui recorrente, 1,05, 1,10, enfim, vai pagando, né? A gente vê que tem um pequeno desconto, muito por causa disso. Não há uma vacância significativa, apenas de 5,6, mas já foi de 100% locado. Veja que agora temos uma vacância aqui de 5,6, apenas 21 ativos no portfólio, todos locados para o Banco do Brasil. Então é um ponto aqui que o cotista ele precisa se atentar. Outra questão, a liquidez, né? Não chega a 100 mil diário. Isso aqui é muito baixo. Eu entendo que para o cotista pequeno isso aqui pouco importa. Para quem faz aportes de 500, 1.000, 1.500, 2.000 reais, essa liquidez está ótima. Mas para um fundo crescer, e vou usar uma palavra aqui de ser respeitado no mercado de investimento, atrair outros olhares, não tem jeito. Ele precisa ter mais liquidez, senão ele não consegue atrair grandes players aqui para dentro. Ah, Jader, mas eu não me interesso com grandes players, eu quero saber da minha renda. Tá bom? Aí você tem que pensar no quê? No futuro. Vamos imaginar que esse fundo vai ficar assim para o resto da vida, 21 imóveis.
Os grandes fundos vão engolir. É uma questão de tempo dos grandes fundos chegarem aqui e dizer, nós vamos comprar o fundo de vocês. Ponto final. Porque ele é minúsculo, vão fazer a proposta muitas vezes dentro do preço ali que custa os imóveis e não tem muito o que fazer. O cotista precisa aprovar e tudo. Pois é, mas dificilmente não vai aprovar, né? Porque o fundo ele vai sendo encolhido. Até a vacância aqui aumentar bastante. Imagina a vacância ser de 30%. Mas a gestão tem que trabalhar. Pois é, mas os imóveis são muito específicos. Tem que gastar para fazer mudanças nesses imóveis. Esse é outro ponto. E aí, se a vacância aumenta, o caixa diminui. Então, são questões que tem que levar em conta. Tu está defendendo uma mudança no fundo? Já vamos falar da mudança. Eu só estou trazendo as pontuações que eu vejo sobre os fundos pequenos e os fundos passivos. O fundo encerrou julho com um aluguel médio de 98. Durante o ano houve oscilações na receita. E aqui começa. Decorrentes principalmente da transição dos contratos atípicos para atípicos que iniciou em 2024. Nesse mês, mais 2 novas agências encerraram seu período de contrato atípico. Essas mudanças envolveram renegociações de valores e prazos, além de alteração na dinâmica de pagamento. Atualmente, 80% da receita está vinculada a contratos típicos. Geralmente, nessas mudanças, a receita é diminuída, porque era um contrato atípico, com um aluguel mais caro, e o aluguel muitas vezes é diminuído. O inquilino chega e diz, olha, a gente continua, mas temos que rever esse aluguel aqui. A multa para sair, ela muda. Então esses pontos precisam ser levados em consideração, né? Aqui ainda vem os comentários dos gestores. Aqui foi feita uma venda que o fundo ainda tem a receber. Boa parte dessa venda aqui de 24 milhões vem através de permuta, né? Está descrito aqui, não vou entrar nesse caso. É um fundo que eu vi em comentários os gestores, os cotistas falando, é um fundo que está redondinho, não precisa fazer essa mudança que a gente já vai ver aqui, não precisa fazer nada disso. Vamos dar uma olhada aqui. O volume médio de negociação, eu já falei. O patrimônio líquido do fundo, né, encerrou aqui com 166 milhões, 149 milhões são imóveis, 11 milhões são em caixa aplicados em fundos e 7,4 em valores a receber, sendo que parte ali vem de permuta, né? Do dinheiro ali, dos 24, né? 7,4 são a receber da permuta que eu falei aqui em cima, né? Deixa eu voltar aqui, né? 5 milhões via permuta imóvel físico da loja Moema, a ser adaptado para operações do Banco do Brasil, 8 milhões via permuta física do imóvel Lojas Pinheiros, fachada ativa com 685 metros quadrados a ser construída até 1º de agosto de 26. Então o fundo tem dos 24 para receber, ainda restam 7,6 ali para o fundo receber. Então 21 imóveis, 100% de São Paulo também. Mas São Paulo é São Paulo. Tudo bem. Mas ainda assim tu está concentrado num único estado, né? Apenas 14 mil metros quadrados de ABL e 80% dos contratos típicos, né? E a gente vai ver aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu separei aqui, desde 2024, aqui que eles estão falando, né, das mudanças, 80% da receita já está atrelado a contratos típicos. Aí vem aqui o regulamento, que eles querem mudar. Vamos dar uma olhada aqui, né? Tem coisa interessante, tem coisa que não é. Olha, foi constituído em 2011, a Build Shield para o Banco do Brasil. A partir de 22, os primeiros contratos de locação atípica foram chegando ao vencimento, então foram contratos se tornando típicos e apenas 3 agências ainda contam com contratos atípicos. Diante do novo momento do fundo, se faz necessária a atualização do regulamento. Vários fundos tiveram que fazer a atualização para a CVM, agora eu não lembro o númerozinho final da CVM, mas tiveram que mudar o regulamento. E aqui não vai ser diferente, né? Um modelo de gestão ativa expandindo a política de investimento para permitir a compra, venda e locação de ativos, além do escopo restrito aos imóveis locados no Banco do Brasil. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Hoje, 100% locados ao Banco do Brasil, com 21 imóveis, portfólio atual, né? A ideia aqui é diversificar o portfólio, destravar novos investimentos e adaptar o fundo ao modelo atual do mercado. E aí vem as principais alterações aqui, que a gente vai ver aqui embaixo. Começa aqui, política de investimento. Essa flexibilização substitui o mandato passivo da gestão para uma gestão ativa que expande o universo de oportunidades, reduz o risco de concentração em um único locatário e permite reciclar o portfólio, elevando o potencial de retorno recorrente aos cotistas. Então, o que tem que entender aqui, né? Hoje há uma concentração com um único locatário, um único perfil de locatário, Banco do Brasil. Então, teus imóveis são 100% Banco do Brasil. Mas Jader, se eu tivesse 10 ou 20 imóveis, 21 imóveis, se eu tivesse grana para ter esses 21 imóveis, eu não estaria preocupado. Saio do Banco do Brasil, busco locar para outro inquilino. Ok, eu entendo, é justificável, vamos dizer assim, né? Se você tem 10 imóveis na tua cidade, 10 salas comerciais,
Uma hora é uma loja de roupa, depois é uma outra loja, até um supermercado, um mini mercado ali dentro, depois aluga aí para um centro odontológico, enfim, você vai adaptando o teu imóvel e vai. E é o que você espera muitas vezes de um fundo como esse aqui, e eu entendo. A questão é que ninguém vai ficar por trás de um fundo pequeno como esse, tocando, gerindo, para deixar ele ali como ele está, pequenininho desse jeito. Todo mundo quer ganhar mais. E eu não questiono aqui, não julgo, na verdade, os gestores por querer ganhar mais. Eu entendo, você quer ganhar mais, todo mundo quer. Desde que eles façam um bom trabalho, eu entendo que essa mudança ela pode ser interessante para o cotista. Porque o gestor ele deixa claro aqui, por exemplo, que aqui, ó, nunca poderá ser inferior ao valor patrimonial das cotas na data da emissão. Então, quando ele for fazer uma emissão, eles se comprometem, eles já estão se comprometendo a não fazer abaixo do VP do fundo. Propõe-se incluir a possibilidade de realização de novas emissões de cotas mediante a aprovação do gestor de recursos, sem necessidade de aprovação da Assembleia de Cotistas, a título de capital autorizado de 2 bi. 2 bi nem é muito, né? Tem fundo que aprovou com 30 bi, 20 bi. Tá? Ficando desde já estabelecido em todos os casos que o valor das novas cotas emitidas não vai ser feito abaixo do VP. Então a gestão ela já está assumindo um compromisso de dizer, ó galera, a gente quer mudar para gestão ativa e a gente não vai fazer aqui emissão abaixo do VP prejudicando os cotistas. Eu sei que muitas vezes o cotista, o investidor, ele não quer que venda os imóveis, mas pô, se vai gerar um lucro, se aquele imóvel chegou no topo, no limite do que ele poderia se valorizar, por que não vender? Por exemplo, deixa eu voltar no relatório, eu tinha visto aqui, daquela transação lá em 2023, dá uma olhada aqui. Olha só, valor da venda, 189% acima do preço patrimonial. Esse imóvel foi feito. Pô, é um dinheiro que veio para o fundo, já que ele está vindo em permutas e uma parte em dinheiro, 1,66 para o bolso do cotista, né? Não é interessante esse dinheiro vindo a mais? De repente, se passa mais 10 anos, esse imóvel talvez não conseguiria ser vendido a esse preço. Não é? Se pegar daí lá de 2011, quando ele comprou, para 2035, 2040, aí faz ali o IPCA, coloca o CDI não, mas coloca a inflação na conta, pô, vai ver que o imóvel ele chegou num ponto, ele estabilizou, não subiu mais. Então são pontos que precisam ser analisados. O que eu não gostei daqui, e que já teve também outro fundo imobiliário que propôs mudanças, se eu não estou enganado, eu não vou citar o nome do fundo, eu gravei acho que sobre ele aqui, mas eu não tenho certeza, então não vou citar para não fazer confusão aqui. Mas o que é, né? Uma das mudanças que eu não curti aqui. Propõe-se permitir a aquisição pelo fundo sem necessidade de aprovação prévia específica em sede, de os certificados de recebíveis e de cotas de emissão de outros FIs. Assim, fundo de tijolo investindo em CRI, eu não curto. Eu acho que não tem que ir por aí. Eu entendo que, pô, é tijolo, foca no tijolo. Porém, eu entendo que de repente pode surgir uma oportunidade pontual que o gestor diga, pô, vamos comprar, a gente vê em vários fundos de tijolo fazendo isso. Vamos comprar, depois a gente vende e tal, pega os juros ali, recebe o principal de volta e aloca em imóveis no futuro. É uma oportunidade de repente que surgiu que está sendo melhor do que comprar diretamente um imóvel. Eu até não vejo problema tanto assim, desde que fique limitado. Isso poderia estar aqui. Não compraremos mais do que 5% do portfólio em CRIs, por exemplo. O problema é que há um conflito de interesse que eles querem deixar já claro aqui. A aquisição de CRIs que sejam ativos, alvos conflitados, deverá ainda observar cumulativamente os seguintes critérios. Aqui tem os critérios de proteção aí para os cotistas, não se preocuparem. Mas assim, pô, ativo conflitado, o nome já deixa claro, né? Pô, é do interesse do cotista? Muitas vezes não é. A gente está vendo isso com alguns fundos imobiliários. Então esse é o tipo de aprovação que a gestão podia ter feito o seguinte, nós queremos comprar os CRIs, se a gente entender que é uma oportunidade, nos comprometemos a não comprar mais do que 5% do PL do fundo, assim como o fundo se comprometeu a não fazer emissão abaixo do VP. E é isso. Nada de ativos. E ainda, se quisesse de fato aprovar rapidamente isso aqui, ainda colocaria lá. E nos comprometemos também a não comprar ativos conflitados. Pô, ficaria muito sensacional. Eu duvido muito que os cotistas não aprovariam, né? Além disso, propõe-se permitir a aquisição de ativos de renda fixa ou de liquidez emitidos ou negociados por partes relacionadas ao novo administrador ou gestor exclusivamente para fins de gestão de caixa e liquidez. Aqui eu até não vejo nem problema, né? Mas ali, os outros ativos de CRIs e tal, fica muito aquela coisa de querer ajudar
fundos da casa, muitas vezes, né? E esse é o tipo de aprovação assim, que, de fato, eu sou obrigado a concordar daí com o cotista quando ele fica com o pé atrás. Mas aí o que eu penso, para fechar o vídeo aqui, né? Eu penso o seguinte, se for para aprovar, o cotista ele tem o que na sua mão? O poder de cair fora do fundo. Aprova, a gestão cresce, o fundo cresce, não está gerando valor, o que eu faço? Eu saio do fundo. Fim de papo. Ah, mas eu gosto do fundo e tudo mais. Tudo bem, paciência. O mercado está crescendo. É como eu disse, se o fundo continuar pequeno, o que vai acontecer? Ele vai sumir. Tá? Olha só, gestão passiva versus passiva, a evolução dos números FIs. Percebe que a gestão passiva está estagnada aqui, né? Não surgiu mais, não cresceu mais. E o que vem daqui de 15 para frente, todos os que vieram, é gestão ativa. Porque essa ideia de gestão passiva era legal lá atrás. Mas o mercado cresceu bastante. E eu sei que quando um fundo faz alavancagem, não agrada o cotista, a mim também muitas vezes não agrada, mas a gente, como investidor, precisa se adaptar. É como você ter teus 10 imóveis na tua cidade e sai 3 inquilinos, 5 inquilinos saem. Você consegue alugar no mês seguinte? Provavelmente não. E você faz o quê? Você tem que se adaptar. E tem que ter uma grana para reformar muitas vezes o imóvel, para adaptar no novo contrato aquele imóvel para um próximo inquilino. A reforma, muitas vezes está em contrato. O inquilino atual precisa entregar o imóvel como estava antes. Ok. Mas se vem um novo inquilino com um perfil diferente e quer mudar ali a loja, geralmente é o locador que vai fazer essa mudança. Né? E aí negocia alguma coisa no contrato. E aí você também tem que ter dinheiro. E o que acontece aqui? Você tem que se adaptar. A mesma coisa vale para os fundos imobiliários, só que aqui é um pouco diferente. A gente tem que se adaptar a esses movimentos do mercado. Eu já falei em outros vídeos e eu vejo isso aqui, e vou repetir aqui. Fundos com 20 bi são muito mais seguros do que fundos com 500 milhões com gestão passiva, com 300 milhões com gestão passiva. Para você que vai chegar na fase, uma hora, de viver dos dividendos, ou que os dividendos serão um complemento de renda para você, fundos de 20 bi eles trazem mais segurança. Primeiro, porque eles são muito mais diversificados. O segundo, que a alavancagem tende a cada vez ser menor. Por quê? Porque aqueles 5% que ficam retidos com o fundo começam a ser suficientes para ele continuar fazendo aquisições sem precisar pegar dinheiro de fora. Ele não precisa muitas vezes nem mais fazer emissão tão grande. Ele pode diminuir a quantidade de emissão, ele pode estabilizar. Só que para chegar nesse patamar, os cotistas precisam entender que eles precisam passar pelas dores do mercado. E essas são as dores, o crescimento, aquela diluição que tu percebe, eu estou sendo diluído, que não é bem assim também. Mas precisa, para daí o fundo bater 20 bi de repente, é o meu sonho, né? Ver fundos com 20 bi. E aí você tem ali uma diversificação muito grande, e os 5%, o fundo tem uma receita de 100 milhões. Os 5% ali que ele retém já está bacana ali para ele fazer novas aquisições. Não precisa fazer uma emissão, a não ser que ele queira comprar algo muito grande, mas senão ele não precisa se alavancar. Então, eu acredito muito no mercado de fundos ativos. Até 2020 eu era um fã de mercado dos fundos passivos, nunca tive um em carteira. O que eu tive mudou o regulamento e eu acabei vendendo o fundo também lá atrás. Mas eu vejo que o mercado não adianta, ele está caminhando aqui para termos gestões cada vez mais passivas. Tá? Então vai de você, investidor, né? Levar os prós e contras que eu trouxe aqui e aí fazer a votação para você que é cotista aqui do fundo, entender se vale a pena aprovar ou não aqui essas mudanças no regulamento do BBRC11.